Olá, gente, tudo bem? O vídeo de hoje faz parte da série Como Estudar Literatura e vai ajudar você, aluno ou aluna, a se preparar melhor para os diversos concursos vestibulares, por meio da construção dos repertórios literário e cultural, tão necessários à interpretação dos itens e à produção textual. Nesse vídeo, vamos tratar da literatura no e do Brasil, a partir da figura do indígena. Inicialmente, detalharemos os textos quentistas. Na sequência, passearemos pela história da literatura, analisando como o texto literário desenha ou redesenha a figura de nossos ancestrais no decorrer do tempo. Tomemos a palavra indígena como natural do lugar em que se habita, aquele que estava ali antes dos outros. O termo passou do sentido pejorativo dado no início da colonização para uma marca identitária, capaz de unir povos distintos e historicamente rivais, por meio da luta pelos direitos e interesses comuns. Quando o europeu chegou em nossas terras, encontrou o lugar habitado pelos povos originais. Nossos ancestrais eram ágrafos, ou seja, não possuíam sistema de escrita. Assim, nossas primeiras impressões escritas, históricas e literárias são de origem dos habitantes do Velho Mundo. Por isso, na contemporaneidade, precisamos lançar um olhar crítico para esses documentos. A Carta de Pero Vaz de Caminha é um desses escritos. Por ser o primeiro texto oficial, é considerado a certidão de nascimento do Brasil. O texto de Caminha está carregado de uma construção ideológica, por isso subjetiva, apresentando um condicionamento cultural, social, etnocêntrico, genérico e redutor. Opondo-se ao imaginário do escritor, os habitantes da terra, recém-descobertas, eram homens e mulheres perfeitas, bonitas, normais, como comprova o texto. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. Traziam os beiços debaixo furados e metidos por eles sem os ossos, de osso branco, de comprimento de uma mão travessa, e de grossura de um fuso de algodão, e agudo na ponta como furador. Os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados de tosquia alta mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. A descrição dos indígenas se faz por meio de referências identitárias. O escrevente detalha a cor da pele, a nudez, o formato do nariz, o feitio do cabelo e seus adereços, os lábios e seus artefatos, fazendo analogias implícitas com a experiência anterior dos portugueses no Atlântico africano e no Oriente. Ao contrário do que se esperava, o índio não é um oriental, por isso, em nenhum momento da carta, Caminha os chama de índio, evitando o famoso equívoco histórico e detalhando os pormenores que os diferenciam dos outros povos. O trecho Bons Narizes Bem Feitos faz uma analogia com a estrutura facial dos indígenas e dos negros, pois preconceituosamente a visão eurocêntrica exaltava o corpo branco. Descrições parecidas são encontradas nos escritos de outros viajantes. Veja. Era gente nua, não preta e de cabelo torcido, como a de Guiné, mas toda de cor baça e de cabelo comprido e corredio, e a figura do rosto, coisa muito nova. Ainda sobre as descrições dos indígenas temos: eram 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, de que nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Para completar a narrativa idealista dos colonizadores, as mulheres indígenas são pintadas quase como um quadro bucólico, e parece que estão ali apenas para embelezar o cenário. Entretanto, a literatura irá retomar a esse tema mais adiante. Vale lembrar que até o século XVIII o termo literatura abrangia todos os escritos, não só o das belas letras. Assim, gêneros como cartas, tratados descritivos, crônicas de viagens,
entraram no rol da literatura. Esses textos também estavam recheados de subjetividade, de um imaginário advindo da Idade Média. Na Europa, eles eram esperados e lidos como uma espécie de ficção. Avançando um pouco mais nos costumes indígenas, temos o livro História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, do francês Jean Delery. No texto, o autor oscila entre a condenação e a admiração dos índios tupinambás. Fiquemos com a admiração. Os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabuntá para o Brasil. Uma vez um velho perguntou-me: por que vindes vós outros, maís e perus, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele o supunha, mas dela extraíamos tinta para tingir, tal qual faziam eles com seus cordões de algodão e suas plumas. Apesar do texto ser escrito por um europeu, na voz do velho tupinambá as posições coloniais se invertem. É impossível saber se a cena apresentada por Delery é verdadeira, contudo, é verossímil. O indígena procura compreender as motivações dos europeus e as avalia. Desta forma, assim como o europeu rejeita os costumes indígenas, o velho tupinambá também rejeita os valores dos brancos, por meio de um argumento elaborado, pois busca compreender a prática antes de julgá-la. Outra narrativa conhecida é a de Hans Staden. Originalmente sob o título de História Verídica e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis, Comedores de Seres Humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Hansen, até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden, de Hamburg, em Hansen, a conheceu por experiência própria e que agora traz a público com essa impressão. Vale ressaltar que as narrativas dos colonizadores eram baseadas na retórica da experiência, pois, para dar veracidade ao relato, um recurso utilizado pelos escritores era assegurar que, se não tivessem visto com os próprios olhos, também não acreditariam, assim como Hans e Delery. Atualmente, o texto de Hans é conhecido como Duas Viagens ao Brasil. Nele, o alemão conta que foi capturado pelos tupinambás e que serviria de alimento à tribo. O relato é carregado da visão etnocêntrica e moral própria do autor e do período. Contudo, apresenta informações valiosas sobre a prática da antropofagia, ritual praticado pelos nativos que consistia em devorar a carne de seu oponente para adquirir as forças deste. Hans conta com detalhe todo o processo, da captura ao abate, como era o sacrifício, a morte pelas mãos do guerreiro, o fato da vítima não poder mostrar fraqueza, a limpeza do corpo pelas índias, a divisão da carne para cada segmento da tribo, as crianças e o velho comiam as vísceras, o herói devorava o coração, as mulheres que tratavam o corpo ficavam com os membros, por exemplo. Dialogando com o relato de Hans, nós temos a tela de Albert Eckhout, Mulher Tapuia, em que temos uma índia carregando um cesto, dentro desse cesto uma perna humana decepada, e na mão direita ela carrega um braço. Provavelmente, ela foi uma das mulheres que limpou o corpo do herói morto. Ainda no período que chamamos de quentismo, temos a escrita dos padres jesuítas, que foram responsáveis pela catequização dos indígenas. Fernão Cardim, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta são expoentes dessa época. Eles escreveram cartas, tratados descritivos, poemas, peças, crônicas e até uma gramática da língua tupi. A literatura de catequese destina-se à conversão dos indígenas ao cristianismo. Foi assim uma forte ação contra a reforma protestante, ou uma ação de contra-reforma. O teor dos textos produzidos eram obrigatoriamente sobre os ensinamentos católicos, focalizando num processo de desculturalização do nativo. Os jesuítas também foram responsáveis pela educação na colônia. Além dos gêneros já citados, o padre José de Anchieta, canonizado em 2014, foi o precursor do teatro no Brasil.
O Auto da Festa de São Lourenço é um texto do padre no período. Contudo, uma das mais importantes obras de Anchieta foi a Arte da Gramática da língua mais falada na costa do Brasil, que serviu para auxiliar os demais jesuítas no processo de catequização dos indígenas. Apesar do objetivo equivocado, o texto de Anchieta nos revela a língua dos nossos ancestrais. E você poderá encontrar essa gramática facilmente aqui no link indicado. No século XVIII, o indígena ganha o status de personagem nos poemas Uraguaia, de Brasília da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão. Em Uraguaia, o mote principal da obra é o ataque aos jesuítas. Assim, a figura indígena assumirá um papel secundário e será tratado idealisticamente, uma antecipação das características românticas. Com Caramuru, Santa Rita Durão fornece um panorama geral do Brasil à época do descobrimento. O texto busca mostrar uma idealização entre o índio e o colonizador, pois Diogo aceita as regalias fornecidas pela tribo, que o considera um deus. Além da idealização do índio, as obras também antecipam as características românticas do morrer por amor, pois Lindóia, Uraguaia e Moema Caramuru morrem pelos seus amados. Com elas, a literatura brasileira inicia um culto do feminino, da heroína indígena, uma espécie de antecipação de Iracema. Vale aqui um adendo histórico. A indígena Madalena Caramuru, provável filha de Diogo Álvares Correia e da Índia Paraguaçu, foi a primeira brasileira alfabetizada. O acesso à leitura veio do esposo, Alfonso Rodrigues. No período, Madalena escreveu uma carta para o padre Manuel da Nóbrega, solicitando o fim dos maus-tratos às crianças e o acesso à educação para as mulheres indígenas. Entretanto, o acesso à educação para as mulheres só veio no Brasil no século XIX. Bem, como deu para perceber, o assunto é bem extenso, então por isso continuamos no próximo vídeo.